a gente entra, assim, já que tá falando de rede social, não pode deixar de falar das fake news, né? E as fake news nas eleições? Qual o papel da regulamentação? Cara, tem que ter alguma regulamentação. A gente pode discutir o formato e tal, mas tem que ter. A gente não pode ser livre para contar mentiras sobre a vida das pessoas. Isso não é liberdade de expressão. E agora tem a inteligência artificial. Exatamente. Como é que você consegue descobrir, assim, a gente que é da área, a gente até tem meios para detectar o que é mentira, o que é verdade. Mas eu imagino uma pessoa normal, você bota o rosto dela lá falando com a voz dela, um negócio, como é que a pessoa não vai acreditar naquilo ali? Tá? Vai ficar feio o negócio. Imagina o tio e a tia do WhatsApp. Que fica o dia todo com o telefone na mão, a pessoa que não averigua se aquela informação ela é verdadeira. Então, assim, imagina, Arnob, você, candidato a prefeito de Vitória, primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. Aí, na reta da semana da eleição, alguém vai lá e forja uma foto sua em alguma situação que não é legal. Aí isso vai para as mídias sociais, o WhatsApp começa a bombar isso para lá e para cá. Você pode, em uma semana, jogar o resultado da sua eleição no lixo ou complicar a sua eleição. E tem gente que faz isso de maldade. Então, não é possível que não exista uma regulamentação. Não é possível que não tenha, inclusive, com a questão da IA, né? Que é uma situação extremamente importante. Eu, que inclusive sou professor, a gente sofre com isso, né? O aluno, hoje, ele quer enganar o professor com a inteligência artificial. Ele bota a inteligência artificial para fazer o trabalho para ele. Graças a Deus que tem outra inteligência artificial que dedura ele. Exatamente. E fala que ele usou a inteligência artificial para fazer. Exato. Mas assim, com a velocidade das informações, né, com a velocidade, principalmente o WhatsApp, que é a melhor ferramenta para as eleições. É a melhor ferramenta para tudo hoje, porque a velocidade é muito rápido. Então, daqui a pouco, cara, a gente vai lá e pega uma galerinha e bota uma notícia, eu quero acabar com a campanha do Arnob em Vitória. Eu vou começar a lançar uma coisinha aqui, vou começar a acampar. Arnob, não vou muito longe, não. Teve uma eleição para prefeito de Vitória, que o Juliano lembra muito, né? Eu e o Juliano já fizemos vários embates na época que a gente era mais jovem, né? Nem tem tanto tempo isso, né? Tem uns 10 anos. Mas assim, teve uma situação que um candidato a prefeito sobrevoou a casa de um procurador de justiça e disse que o opositor dele estava milionário e tinha um casarão na beira dali do canal de Camburi. Isso foi para o programa de televisão, mas isso foi em 2004. 2004. A casa. Eu sei de quem que você está falando. A casa era uma casa. A casa estava ali. Pra maré do canal. Né, tranquila, né? Aí do lado tinha um muro e uma piscina do lado. A piscina não era da casa dele. Mas entrou na foto aérea como se fosse na casa dele a piscina. Exatamente. Cara, foi... Não, eu conheço entrou um Aras na história, entrou um monte de coisa. Já lá nessa casa e tal. Eu me recordo bem. Você recorda bem, né? Mas isso foi feito de propósito, isso foi feito porque a pessoa se enganou, né? Isso em 2004. Agora imagina hoje com os recursos tecnológicos que nós temos. Essa eleição, a inteligência artificial entra nessa eleição, né? Na verdade. Não, pouca coisa na passada. Essa vai mas mais tem um peso, outro né? problema, que aí a gente precisa discutir com relação à regulamentação das mídias sociais, e isso se dá de forma muito importante nessa semana com o debate sobre o Elon Musk. O Elon Musk, ele responde várias acusações nos Estados Unidos de censura. Ele responde. Ele tem entrado com ação judicial contra grupos que dizem que ele utiliza o algoritmo dele para difundir o que ele quer, e ele já perdeu ações nos Estados Unidos em relação a isso. Né, da Justiça Federal, ele entra contra o cara e ele perde, né? E como diz a Daniela Lima, ele não tem nada contra a censura porque ele é coladinho lá no presidente da China, anda lá com um cara lá da Arábia Saudita, que é brother dele, e evita falar mal do Putin, às vezes finge que briga, mas tá ali, né? A fábrica da Tesla, inclusive, é na China. E eu e você sabemos que a China não é o paraíso da liberdade de expressão. Não é mesmo, tá longe. Então, cara, imagina se esse cara que tem uma plataforma que é utilizadíssima no Brasil, ele começa a dizer o seguinte, ó, a partir de hoje, eu quero que meu algoritmo derrube tudo aquilo que o Arnóbio postar, ou tudo aquilo que vai defender o Arnóbio. Isso tem uma capacidade muito forte de manipular a mente das pessoas, né? Vamos lá, o que é o Instagram? O Instagram é aquele mural de fotos, aquela coisa, né? A gente vai ver o colega na beira da... O mundo é um paraíso. Mas o Twitter é um lugar que forma opinião.
o X. Não, entendeu? claro. Forma opinião. Então, tipo assim, o cara começa a usar o algoritmo para favorecer as ideias que ele acha que são mais interessantes, né? Então, assim, e aí? Isso não vai ter controle? Né? Outra coisa, o controle que os caras têm de, por exemplo, já existe algumas decisões na Europa com relação ao próprio Google, que tomou multa bilionária, mas os caras estão ouvindo a gente conversar, irmão. Com certeza. Os caras estão ouvindo a gente, como é que isso não vai ser regulamentado? A gente começa a falar de sofá aqui, daqui a pouco você está recebendo um monte de notícia de sofá. Exatamente assim que acontece. Não é? É. Então, eu acredito que mais para preservar também a integridade, né? Para preservar também que a gente tenha um processo eleitoral justo e democrático, nós precisamos regulamentar as mídias sociais, sim. Essa galera só vai entender, essa galera que faz maldade nas mídias, o dia que acontecer com eles. Aí eles vão entender. Porque assim... E fica difícil, né, Chico? Se você pensar, né, não regulamentação. Não, vamos deixar, a pessoa é livre, a pessoa vai e faz o que ela quiser na rede. Depois ela vai responder o processo por isso. Beleza, exato. Mas e aí, o estrago que essa pessoa causou antes, que é isso que você estava falando, como resultado de uma eleição, né? Isso não vai ser reparado. Papel picado. Isso não vai ser reparado nunca. Aí o Poder Judiciário vai lá e fala que o cara tem que te pagar uma multa de 10 mil, 20 mil reais, 30 mil reais. Isso. Ou seja, não pagou nada. E quanto tempo que demorou para tomar essa decisão? Então, assim, não pode ser um direito a pessoa contar mentira sobre a vida das pessoas e utilizar a mídia social para fazer isso. Isso não pode ser um direito. Na verdade, as pessoas tinham que ter vergonha de defender o direito delas de mentirem, né, e ofenderem a honra das pessoas. Defendê-la, defender tem gente que se mata por isso, rapaz. Pois Você vai lá, o cara se joga de uma ponte porque não aguenta. Por causa de mentira. Exatamente, é sério demais. Gente que entra em depressão, né?